GTs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês, vai começar a resenha já. Atenção, colegiado GTs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês, vai começar a resenha GTs. Atenção, colegiado GTs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir a cabeça de vocês, vai começar a resenha GTs. A resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês, vai começar a resenha já. Boa tarde, queridos e queridas, nosso colegiado GTs. Eu sou o Kelpo Gils. Eu sou Márcio Rezende e hoje eu faço questão de apresentar. Por favor. Nós vamos entrevistar Lília Jordão. Ela é profissional de recursos humanos, pós-graduada em psicanálise, professora de constelação familiar, terapeuta há 10 anos, com mais de 2.000 atendimentos realizados. É muita hora de voo. Uau! Com 10 turmas de formação em constelação familiar. Vamos começar, Lilian? Vamos lá. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Bom, Kel. primeira pergunta, e acho que é a mais importante, né? Esse tema constelação familiar é um tema que está sendo muito falado, as pessoas têm procurado cada vez mais, né? Estão curiosas para saber a respeito. Explica pra gente o que é a constelação familiar. Então vamos lá. A explicação acaba sendo uma teoria, mas a gente precisa vivenciar a constelação para que ela possa ser mais clara, tá? Mas a constelação surgiu há mais ou menos 44 anos atrás por um psicoterapeuta chamado Bert Hellinger, na Alemanha, tá? E ele era padre. E aí durante um tempo ele foi seminarista e viveu numa tribo chamada Zulu por 15 anos, se eu me recordo perfeitamente, tá? E ali ele percebeu que existia uma ordem no sistema dessa tribo. Quando acontecia um problema, o pajé chamava todo mundo para conversar. E as pessoas só dormiam, podia passar uma semana, 3 dias, 4 dias, depois que o problema era solucionado. E ele percebeu que nessa tribo existia uma ordem. As pessoas não ficavam doentes, as pessoas não adoeciam, as pessoas não brigavam. Quando brigavam, o entendimento era resolvido, nada ficava para depois. Isso ele gravou. Tanto tempo depois, ele volta para a Alemanha, sendo padre ainda, começa a visitar alguns grupos que chamavam lá de movimento da alma ou de imagem de alguma coisa, não lembro. E ali ele começa a participar e entrar no mundo das constelações familiares. E aí a Satir apresentou ele a primeira dinâmica, onde ele compreendeu que ele estava entrando em um campo que ele não entendia. O corpo dele não era mais o corpo dele, né? E ele ficou curioso. E aí ele começou a estudar sobre esses movimentos da constelação. Então, dali em diante, eu falo que a constelação começa a chegar há 5 anos após, aqui no Brasil. Foi quando ele deixa de ser padre, né? E começa a criar esse mundo chamou primeiro de constelações, esqueci o nome. Isso é mais ou menos quando? Em que ano, mais ou menos, você sabe? Então, mais ou menos, deve ser uns 48 anos atrás. 70 e poucos, né? Por aí. 72, 70 e pouco, eu estava nascendo, eu acho. Eu também, eu nasci em 75. Então, e ali ele começa a desenvolver esse movimento e começa a crescer lá na Alemanha. Ele começa a ficar sendo o pai das constelações, né? E começa a crescer, a desenvolver e tal. E até que há 40, 44 anos atrás, começa a chegar pra gente aqui. Uhum. Então as constelações surgem por um padre chamado Bert Hellinger. Uhum. A constelação que chegou aqui, né? Porque alguns psicoterapeutas já faziam um movimento lá. Sim. Só que não chegaram com tanta força como chegou Isso aqui. foi a partir da observação dele desse modo de viver dessa tribo especificamente, né? A partir daí que ele... Pois é, a partir dali que aí ele começa a perceber assim, bom, aqui existe um movimento, que foi o movimento da alma, né?
com umas terapeutas que ele participou lá. E logo após ele começa a entender que assim, cara, se eu colocar tudo isso que eu aprendi nessa tribo em ordem, dentro desse sistema, eu acho que vai ser um movimento diferente. E ele começa a botar a ordem, que aí ele traz o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, né? Que toda uma constelação é baseada em cima dessas ordens. E ali começa a desenvolver e é esse boom que tá aí hoje. Sabe o que me chama a atenção? É, eu tenho uma tia que ela fala que conversas difíceis criam uma vida fácil. Olha, Verdade. merece um like, hein, galera? Merece um like. Conversas difíceis criam uma vida. Então você ir para uma tribo, né, para um outro arranjo social e perceber que as pessoas só deixam um lugar quando uma questão tiver resolvida. Por exemplo, se você deixar um grupo de pessoas num lugar e só saem quando resolver. Você volta lá algumas horas depois. Dente mole, olho roxo, nariz quebrado. Então, né, me chama a atenção esses 3 aspectos que você falou, As né, 3 ordens, né? as 3 ordens, e me chama muita atenção. E muitas vezes, pra gente pensar um pouco a respeito também, muitas vezes, tribos, né, civilizações mais antigas, têm conhecimentos tão valorosos, né, Muito. e que às vezes passam despercebidos. Se não é Pois é. esse padre ter essa experiência com essa tribo especificamente, né, talvez esse conhecimento todo não teria chegado até a gente, né. Eu tenho uma pergunta para fazer, Vamos lá. queria fazer a outra pergunta, mas antes, eu queria que você me respondesse, na sua opinião, por que as pessoas procuram constelação familiar? Porque, assim, eu percebo que há uma procura muito grande, uma procura cada vez maior por esse tipo de resposta. Na sua opinião, por que as pessoas procuram? Ótima pergunta. A constelação, acho que as pessoas perguntam quando não encontram mais solução. Certo. Tá com uma doença, não encontra solução. Tá com um problema financeiro, não encontra solução. Tá com um problema familiar e não encontra solução. E ali, naquele momento, eu acho que a constelação ela entra na alma, sabe? Eu falo que é esse movimento inconsciente que vai para o consciente quando se constela. Os traumas, né? Que a gente não consegue se livrar dele, né? A constelação ela ordena esses traumas. Então acho que é a partir desse movimento que não tenho solução, não consigo ter uma solução, tô com as psicólogas me indicam muito, né: "Lilia, eu tô com uma cliente, ela não consegue sair desse ponto aqui, né". Então a gente constela aquela área e aí algo solta, algo se transforma. Então eles me procuram exatamente Me parece, pelo que você falou, como sendo um movimento do inconsciente para o consciente, isso né. daí. E aí, quando a gente fala inconsciente, a gente considera inconsciente coletivo até, É um que é transgeracional, né. exatamente o que Jung diz, né. A gente traz do nosso inconsciente coletivo algo, essa informação, não através do DNA, mas através desse campo de informação que nós temos, né, e a gente repete, de repente, um padrão, né. Jung fala muito disso, da família, né. Certo. Eu queria te fazer uma outra pergunta, assim, e como funciona a sessão? Como funciona uma sessão de constelação familiar? É em grupo? É individual? É, Existem 2 modos. certo, A gente pode trabalhar em grupo ou individual. Eu falo que o queridinho é em grupo, onde várias certo. pessoas se reúnem e a partir dali existe um campo de informação e a gente vai estar perto de, sei lá, 12 pessoas, 15 pessoas num grupo. E esse campo de informação, que é esse campo morfogenético, começa a apresentar, os movimentos da família, o movimento de quem está constelando, do pai, da mãe, do sintoma, né. Através desse movimento que a gente pode identificar onde existe um emaranhamento, só através desse movimento. E a constelação individual, que são as pessoas que são mais tímidas, não querem se expor, acham que está num grupo as pessoas vão comentar, e aí é no consultório, né, com os bonequinhos, onde a Entendi. gente vai constelar São com os esses bonequinhos aqui, né. são os Eu tô bonequinhos sentindo a necessidade de explicar um pouquinho melhor sobre campos morfogenéticos. morfogenéticos, Ah, né. Levando em consideração, por exemplo, a atmosfera, né, que é um invólucro de ar no entorno do planeta, né, uhum. e que psicosfera, né, é um entorno do pensamento, em torno do Holocro ente, mental. né, uma psicosfera. Então, Lília,
esse campo poderia ser considerado uma interação da psicosfera, da atmosfera mental de cada pessoa? Pode sim, né. O Rupert Sheldrake, ele explica muito bem isso. Ele é biólogo e ele Certo, fez algumas pesquisas, uma delas é sobre o campo morfogenético. Vou começar aqui com certo. a historinha, tá. Amo Adoramos, história. adoramos. Então, eh, no livro dele que eu não lembro, acho que foi um dos primeiros, tá, ele conta a história da aranha. A aranha tá lá e ela tá desenvolvendo a sua teia. A aranha não vive só? A aranha tem companheiro? Tem companheira? Que eu saiba, não. E como é que ela aprendeu a fazer aquela teia? Então ele já mostra que existe um campo morfogenético, algo que é intuitivo nela e que ela vai formando a teiazinha dela, né. Então ali existe algo invisível, tá. Eh, e aí automaticamente, coletivamente, todas as aranhas, em todos os lugares formam as suas teiazinhas, né. Então ele percebeu isso e vou estudar sobre isso. E tem também a teoria do macaco, do centésimo macaco. Tinham 100 macaquinhos e um resolveu lá lavar a batata. Ele comia, batata salgada, tá, porque estava na água salgada e suja. E aí um resolveu fazer um movimento de lavar a batatinha na água doce. Depois de algum tempo, automaticamente, todos os macacos em todos os lugares do mundo estavam lavando a batata na água doce. E ele percebeu que existia um campo de informação, né, que não tem a ver com o nosso Que DNA, é o campo Certo. morfogenético. que é o campo morfogenético. Sabe que eu li sobre isso, sobre experimentos científicos feitos a respeito, com esse tipo de situação, onde um determinado grupo de animais era ensinado a fazer alguma coisa, e esse conhecimento, as gerações seguintes obtinham, e não é via DNA, porque uma alteração genética, ela demanda milhões de anos para acontecer. Certo. Eu até estudei um Sem o pouquinho, convívio como justificativa? sem convívio. Certo. Eu até estudei um pouquinho sobre esse tema, porque eu sou fascinado por ele, e recentemente, que eu vou até ler aqui porque é uma informação muito importante, e até pode trazer um embasamento científico para essa história toda, né. Tem um biólogo chamado Michael Levin, ele é um renomado biólogo do desenvolvimento da Universidade de Tufts, e tem contribuído significativamente para a compreensão dos campos morfogenéticos. Olha o que ele fez. Em 2025, ele publicou um artigo Ingressing Minds, onde ele rejeita o paradigma materialista, sugerindo que a morfogênese envolve inputs causais não físicos, ou seja, ela acontece em algum lugar não físico. Certo. Pode ser a psicosfera, né, pode Sim, o campo platônico, por exemplo, né, Platão falava do É. campo de símbolos e ideias, né. sim. Essa visão radical alinha-se com a sua ênfase em campos morfogenéticos como sistemas de informação que operam além das interações moleculares tradicionais. Esse cara está fazendo um trabalho na biologia e é revolucionário. Ele está usando esse tipo de conceito para ensinar células cancerígenas a pararem de se reproduzir, Sensacional. né. Então, mais um pouco de informação a respeito dos campos morfogenéticos Agora que baseiam a prática da constelação, né. Então, a Lília seria a pessoa que acessa esse campo e ajuda pessoas a interagirem com as informações. Então vamos lá. Porque a gente tem que terminar a pergunta. Vocês lembram? Eu fiz uma pergunta, eu abri um parêntese para falar de Verdade, campo a gente viaja. morfogenético e também uma palavra que me chama a atenção é o emaranhamento, né? Uma palavra importante da gente explicar. Mas a pergunta, né, é como funciona uma sessão De de constelação. constelação, Familiar. constelação familiar, né? Seja em grupo ou individual. Então vamos lá, a gente precisa acessar esse campo, o terapeuta ou facilitador precisa ter uma formação Certo, e ter uma intuição aflorada. certo. Muitas pessoas perguntam assim: "É espiritual?" É. Todo mundo pergunta, fala: "Não, preciso ir de branco? Não", né. Por que tudo isso? São as crenças que as pessoas, acabam trazendo no decorrer da sua vida, né. Então esse campo de informação, várias pessoas reunidas, várias pessoas juntas, automaticamente algo se revela, porque existe uma intenção, né, e através dessa intenção, lembra da aranhazinha, Uhum. né, ela forma a teiazinha dela, o macaco começou a lavar,
Essa intenção faz com que esse campo morfogenético de algo que a gente precisa colocar em ordem, lembra que eu falei das 3 ordens? Sim. Uhum. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Essas ordens estão fora de ordem. Então, é necessário que essas ordens fiquem na ordem, porque o pertencimento, quem nasce numa família precisa pertencer, independente do que ele tenha feito, independente do que a gente acha que é certo ou ser errado. Se ele nasceu, ele precisa pertencer, né? Já já eu vou lá para sua pergunta, tá? Não tá respondendo isso aí, Paulo. Hierarquia, o que chegaram primeiro na família tem a precedência, são maiores, seu papai, sua mamãe, nossos avós, né? E nós somos menores. Por que somos menores? Porque viemos depois. Então, hierarquicamente, eles são maiores. Uma das ordens que sai muito do lugar, fica emaranhado, Sim. é essa ordem aí. E a ordem do equilíbrio, do dar e receber. Na vida a gente precisa dar e receber. Algumas pessoas só sabem receber, conhece? Pessoas que só sabem Sim. receber? Conhece pessoas que só sabem dar? Sim. Também. Essas pessoas automaticamente vão se emaranhar. Essas pessoas vão sair da ordem. Então, quando a gente vai constelar, essas ordens precisam estar em ordem. E aí, automaticamente, o campo, ele revela o que está fora de ordem. Como se revela? Tá? Eu vou conversar com quem vai constelar, a pessoa vai me contar minimamente o que ela precisa ver, senão automaticamente o nosso ego induz aquilo que a gente... Minimamente, você disse, né? Minimamente. Não é minimalista, Não. minimalismo. Minimamente. Pouca informação. Pouca informação. Pouquíssima informação. Pouquíssima informação. Vou dar um exemplo. Ela deseja constelar que ela está com problema no fígado. Certo. Foi ao médico, mas não consegue uma cura e ela quer constelar. E a gente vai abrir esse campo de informação, esse campo morfogenético, onde eu vou chamar esse problema nos rins que ela tem de sintoma. Certo. Certo? E ali possa ter uma informação no campo dela, da família dela, que vai ser revelado. Notar que existe uma guerra e nessa guerra alguém levou uma flechada e perdeu Sim. seus rins. Alguém morreu, teve que doar os rins para alguém, foi morto lá. Bom, essa história fica na informação registrada. Essa informação fica registrada lá no campo dessa pessoa, tá? E aí, de repente, é por isso que ela não consegue um tratamento, de repente, rápido, um SUS, né? E ali, quando a gente constela, algo é revelado e volta para a ordem. Aquilo que não foi visto, passa a ser visto. E automaticamente passa a ser incluído. Se está incluído, está na ordem. Essa pessoa que está sofrendo um dano qualquer que seja, ela pode começar a melhorar. Pode ser que o atendimento do SUS consiga, o plano de saúde aprove, encontre um ótimo médico e as coisas ficam bem claras para ela e mais leve e mais fácil. Não significa que ela vai constelar e que ela não vai ter mais o problema, tá? Mas em outros casos acontece. Posso te contar alguns aqui. Eu gostaria. Queremos. Também a gente está na cabeça. Antes, deixa eu fazer uma pergunta que não está no script, mas eu acho importantíssima de ser respondida. Foi você que encontrou a constelação ou foi a constelação que te encontrou? Como é que foi Foi isso? ótimo. Como é que aconteceu isso? Bom, isso daí foi eu que fui à procura da constelação. Certo. Isso aí foi incrível. Então Bom, você que procurou a constelação. Foi eu que procurei a constelação há uns 12 anos, 15 anos atrás. Eu falo que eu não era nenhum alecrim dourado. Já tinha passado por alguns relacionamentos. Eu falo que eu encontrava os mesmos CPFs com números diferentes. E eu falava, não quero isso. Eu também não era nenhum alecrim dourado, né? Não, enfim, bom. Mas encontrava os mesmos CPFs, sabe? Isso era uma coisa que me incomodava muito. E eu procurei uma constelação e foi revelado ali algo que eu precisava olhar. Eu tinha 2 segredos, só posso contar um, tá? Pô, já é bastante. Gente. Eu tinha 2 segredos e nesses 2 segredos eu tinha algo preso dentro de mim. E que eu não sabia, na realidade. Não tinha ideia nenhuma. Não lembrava. Não lembrava. Bom, e ela falou assim pra mim, acontecendo a constelação, ela disse assim pra mim, eu fui constelar relacionamento, olha como uma coisa vai levando pra outra. Falei, não, eu acho que eu tenho um problema, eu só atraio pessoas assim, não consigo achar isso legal, eu me sinto uma pessoa ótima, maravilhosa. Como assim?
E ela falou: "Você é realmente ótima, maravilhosa, mas você precisa olhar para 2 dores suas, para poder estar livre para os relacionamentos. Senão você encontra pessoas que têm dores igual a você". Eu falei: "Se eu nem tenho dores". Bom, e uma das primeiras coisas que apareceu foi um aborto que eu tinha feito aos 18 anos de idade, 19 anos de idade. E aí eu falei pra ela assim: "Não, eu nunca fiz um aborto". E ela falou: "Fez?" E eu: "Não". "Fez?" E eu: "Não". E aí, de repente, a pessoa que me representava caiu no chão e fez a posição que eu fazia quando eu chorava após o aborto. Aquilo me trouxe uma consciência e eu falei pra ela: "Eu fiz, eu fiz, eu fiz", mas eu não lembrava. Uhum. Eu tinha feito Nossa. um trato com o meu primeiro marido que a gente era uma dor muito grande Aham. e que eu não falaria mais nisso, né. E isso se passaram, mais 15 anos praticamente. E eu realmente não lembrava, ainda julgava as pessoas que faziam, tá. Não tem isso. Você como se Eu tivesse apaguei, apagou essa memória. eu escondi essa dor, né, escondi. E deixa eu ver se entendi. Então uma das pessoas era uma constelação em grupo e uma outra pessoa fez uma posição, como se fosse uma posição fetal, É, e você reconheceu a expressão de dor, e isso ativou sua memória da dor que você memória sentiu. da dor. Vem logo pro córtex frontal, né, e a gente toma aquilo vem à Do tona, do inconsciente, inconsciente coletivo de Jung, é, né, que a gente traz muito. do campo morfogenético É, de informações. isso daí. E ali eu falei: "Meu Deus, como assim?". E aí, claro, tem dores, você revive algumas coisas com muito carinho. Eu falo que o terapeuta tem que ter, muita sensibilidade para conduzir algo que estava guardado há tanto tempo, né, e ela teve, conduziu. Bom, veio outro segredo, Uhum. foi revelado, foi tratada ali na mesma hora, e eu fui para casa, assim, meio atônica, né. Impactada? "Gente, o que que é isso? Como assim?". Eu esqueci relacionamento, esqueci tudo. Eh E naquela época era caro a constelação, não que hoje seja, mas era Uhum. muito caro. E eu falei assim: "Resolvi fazer um curso". Primeiro curso de 10 meses. E ali eu me encontrei, e ali eu fui tratar os relacionamentos anteriores, né. E me encontrei ali, e percebi que era aquilo que eu queria fazer para minha vida. Até então você tinha outra profissão, Tinha, trabalhava com RH, com RH mesmo, da sua é, primeira formação, né. primeira formação. Que legal, que história. Já temos uma É. história, essa merece um like, hein. Eu sabe o que que eu gosto desse teu movimento? Porque eu te perguntei o que que levava as pessoas, lembra? Eu perguntei: "O que que levava as pessoas?". Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né. Mas o que eu gostei no seu movimento, no seu exemplo, que você era uma pessoa procurando resposta, entende? Então assim, fica a pergunta para a maioria de nós, né. Você já se transformou na pessoa que vem pedindo para que o outro seja? Uhum, perfeito. Né. Isso é é sensacional, é um movimento que em algum momento da vida todo mundo vai ter que fazer, né, pra resolver em si e responder em si as perguntas que ele, né, No seu de perguntar para si as respostas que ele está buscando à sua no volta. seu devido momento, todos nós É. seremos chamados, não tem jeito. Me conta, amiga, É, o que que as pessoas que procuram? elas assim, quais são os, digamos assim, os problemas mais comuns, o que as pessoas têm mais, assim, dificuldade de resolver? Me lembrou um cara no centro da cidade vendendo uma pomada, pomada peixe-boi e peixe elétrico. Alguém lembra disso? Não lembro. É piada ou é É verdade? Ah, piada. tá. Ele falava, mal olhado, espiela caída, erisipela, hemorroida, sogra chata. Serve pra tudo. Servia pra tudo aquela pomada, peixe elétrico, peixe-boi. Várias vezes eu quase comprei, porque ele em algum momento ele vai captar um problema que é seu. Em algum momento ele cita todos, né, agora E ele você estava ali na praça sempre, eu falei: "Deve funcionar". pra ele, né, que Pra vende ele, pomada pra pomada caramba. peixe elétrico, peixe-boi. Então, eh, momento pomada peixe elétrico, peixe-boi. Então quais são esses motivos mais comuns, assim? Existe uma, digamos assim, uma predileção, uma busca mais comum das pessoas ou é uma coisa muito variada? Então existe problema com a família. Família, né? Família é uma coisa que atrai muito o olhar sistêmico, né, Quase que eu desvio o olhar, ela falou olhando pra mim forte. Quase que eu desvio o olhar. com a família, relacionamentos afetivos, doenças e dinheiro. As pessoas procuram muito constelação para olhar em relação ao dinheiro, Parte financeira. parte financeira, muito. Interessante. A gente falou sobre evidências científicas, tornando aqui nosso roteiro.
já comentamos sobre os campos morfogenéticos, né, a importância É. deles. É, uma outra coisa que eu ia perguntar é, para a pessoa fazer a constelação, existe alguma questão relacionada à crença? Constelação é um método seguro para todo mundo? A pessoa tem que acreditar em algum sistema religioso especificamente? Ou ela é democrática nesse sentido, laica, enfim? É muito democrática. Qualquer pessoa pode constelar. Não tem a ver com religião, tem a ver com a intenção que você quer para sua vida, tá. A constelação ela é objetiva, clara, direta e para aí que eu esqueci a pergunta. Se ela é segura se ela é segura para qualquer pessoa, se a pessoa tem que ter algum sistema de crença específico, não tem, não precisa, né? Não, não precisa, ela é segura. Eu acho que tem que fazer com um bom profissional, né. Você tem que receber uma indicação, eu tenho muitos clientes na internet que estão falando isso. Mas eu acho que você tem que fazer com um ótimo profissional, que esse campo de informação tem que ser algo seguro, certo? Se você vai fazer com um terapeuta que, sei lá, não tenha uma segurança onde ele vai fazer, automaticamente, vamos falar do emaranhamento, ele vai olhar para algo Uhum, que está emaranhado e não vai conseguir desemaranhar aquilo. Não significa que todos os consteladores consigam, uhum. tá? Significa que a gente respeita em cima das ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, e a partir dali é desenvolvido algo que o sistema resolve, não sou eu, tá? Que o sistema resolve. Entendi. E não tem a ver com religião, as pessoas confundem muito, porque tem esse movimento da alma, que agora a gente está usando muito, Uhum. que é eu falo que é a dança da alma, quando os representantes estão ali, todos unidos, e de Eu achei repente legal, o símbolo é dança da alma é legal, é a dança da alma. simbologia bonita. Trata-se de um fenômeno natural, né, se a gente considerar que os campos morfogenéticos fazem parte da natureza, né, não tem a ver com religião, né, Não tem a ver com com religião. espiritualidade, Uhum. só no fato de se a gente relacionar a espiritualidade com essa questão de inconsciente, né, Sim, do não tangível, né. Mas eu acho que tem muito a ver, assim, dessa força maior, acredito muito nessa força maior, sabe. Dessa força maior que coloca em ordem o nosso mundo, da natureza, da plantinha que nasce, sabe. Bom, essa força maior aí nos rege, É, certo. Então quando você abre uma constelação, existe essa força maior, sim. né, aonde esse campo de formação, o campo morfogenético, junto com essa força maior, vai fazer com que algo se revele, venha à tona e seja curado. Falo curado, tá, que seja ordenado. A Uhum. palavra cura acho que tem que estar muito ligada à medicina, né. Sim. Mas existe uma cura da alma. certo. Eu gostei dessa questão da hierarquia, né. Você encontra em alguns grupos sociais, códigos de hierarquia, né, por exemplo, em algumas sociedades orientais, né, elas são, ordenadas por quem sabe mais, quem chegou primeiro e quem é mais velho. Então quem você tem que respeitar? Todo mundo que sabe mais, todo mundo que chegou primeiro, todo mundo que é mais velho. E quem você tem que compreender? Todo mundo que é mais novo, quem sabe menos e quem chegou depois. Perfeito. Tem Então, tudo a ver. tem hierarquias, né, envolvendo o ordenamento desse grupo. Gostei de ouvir isso. Queremos ouvir histórias. Ai, eu tenho Recadinho. muitas. Preparem. Temos Boa. Nos dê muitas. Não, exemplo. a gente quer saber porque, assim, Lília Jordão. eu acho que uma das coisas mais importantes, são as experiências pessoais, né, e as histórias de transformação, né, porque uma coisa só tem serventia, na minha opinião, quando ela consegue transformar, né. Eh, e no caso da constelação familiar, eu tenho exemplos próximos inclusive, é realmente de um poder de transformação, né, e de ajuda, e de desatar de nós que há muito tempo vinham, né, como você falou da sua própria história, né, uma história em loop, né, parece que você está vivendo, tem até um filme, Dia da Marmota, o cara acorda sempre no mesmo dia, né, Mesmo dia. e quando uma terapia tem esse tipo de poder, né, é muito importante que as pessoas saibam sobre histórias transformadas, né, e que também é possível que as suas próprias histórias sejam transformadas, né. Então conta pra gente alguns casos que a gente está aqui curioso para saber. Vamos lá. Esse caso foi uma constelação com bonecos, Aham. aonde um cliente me procurou, ele não conseguia assumir um cargo de juiz.
Ele passava e não conseguia assumir. Ele passava em segundo lugar e ele perdia por título. Uma vez ele assumiu e perdeu. E aí ele veio me procurar, foi no consultório e falou: "Olha, eu devo ter uma praga, jogaram uma energia negativa em mim". E, eu falei: "Tá, me conta um pouquinho". Ele falou que estudou muito, que ele veio da rocinha, hoje ele não mora mais no morro, mora no asfalto, como eles falam. E ali, ele queria tirar os pais não queriam sair da rocinha. Ah, e eu falei: "Tá bom, isso é o suficiente". Já percebi que ali existia uma falta de ordem, né. Falei: "Vamos constelar para ver se realmente é isso", porque às vezes você tem a teoria na cabeça e na prática, no campo, quando se revela é outra história. Hã, e aí começamos a constelar, ele se coloca no campo com um boneco muito grande e os pais pequenininhos. E eu já olhei para ele e falei assim: "Poxa, eh, como que você olha os seus pais? Lembra da ordem e hierarquia, pertencimento, quem chegou primeiro?". Bom, meus pais são guerreiros, meus pais, ele trabalhava num porteiro e a mãe era faxineira. E olha, eu fiz o FRJ, eles pagaram um cursinho para mim, eu consegui tudo isso. Falei: "Por que que você quer tirar isso?", conversando, constelando, eu falei: "Por que que você quer tirar seus pais da rocinha? A casa é própria?". Ele falou: "É própria, eles conseguiram". Eu falei: "E é perigoso onde ele mora?". "Não, não é perigoso não, mas eles podem sair de lá hoje, eu posso pagar", ele é advogado. Falei: "Bom, vamos baixar você um pouquinho, diminuir você um pouquinho, para que você possa assumir o seu concurso?". E ele falou: "Como assim diminuir?". Falei: "Você estudou tanto, sabe tanto, né, existe uma arrogância dentro de você, porque você sabe muito, mas graças a seus pais, você chegou onde você chegou". E aí ele ficou vermelho, é, nervoso e falou: "Como assim? Mas eu entendo, eles me deram tudo". Eu falei: "Pois é, mas você consegue entender que eles são felizes ali?". Ele falou: "Não, ninguém pode ser feliz nesse lugar". E ali eu fiz uma dinâmica, que ele tinha que abaixar o queixo, imaginando os pais na frente dele, e que ele tinha que tomar a vida dos pais. Ele não conseguia abaixar o queixo, É. estava assim, grande. E aí eu quase falei o nome dele. E aí eu falo: "Abaixa, tenta, vamos abaixar um pouquinho o queixo". Aí eu fiz os bonequinhos, botei os pais maiores, ele teve uma catarse, choro muito grande. E ele foi se rendendo, que ele era realmente menor que os pais estavam seguro, que ele não precisava tirar os pais daquele lugar. Lembra da ordem? Ele estava numa inversão de ordem, ele era o pai dos pais. Uhum. Ali ele no final ele foi tomando consciência, né, entendendo que aquela história era do pai e que ele poderia seguir a história dele e o destino deles. Quando os pais estivessem velhos, idosos mesmo, deviam ter hoje 60 anos, naquela Uhum. época 60 anos, ele poderia mudar, perguntar se os pais querem ou não. E eu expliquei tudo isso a ele. 2 semanas depois ele me ligou gritando. Eu falei: "Ai meu Deus, aconteceu uma coisa com os pais". Mas ele gritava tanto, o cargo que ele tinha perdido por, eh, Títulos. títulos, a pessoa foi embora do estado, Nossa. e aí chamaram ele para assumir. Internamente, 2 semanas ele se colocou no lugar de filho. Internamente ele realmente quis não mais tirar os pais da onde ele achava que era ruim, mas foi onde os pais vieram para o Rio, ficaram, cresceram, deram toda a educação e têm um Uhum. suporte os pais, né. Ele falou: "Lili, isso é incrível, a partir de hoje eu quero entender a constelação". Ele fez um curso de Ele constelação de fez bonecos comigo. sensacional. Fez um curso de constelação e usa no judiciário, que a constelação tá no judiciário, né, também. Ele usa no Olha judiciário só, quando ele pode, ele falou: "Quando tem essa que oportunidade, história incrível, ele cara. usa". Merece um like, galera. Olha só, vamos aproveitar essa história para falar um pouquinho desses bonecos aqui, que eu fiquei curioso. Eh, Como é que funciona a dinâmica em relação a esses bonecos na constelação? Explica pra gente. Pode afastar o copo um pouco. Deixa eu passar embaixo aqui. Na constelação a gente vamos imaginar que aqui seja uma família, tá? Parecendo lá, tá, né? Se falasse: "Vamos imaginar que aquele ali é o Márcio", eu já ia para o banheiro. É. Espera aí. Vamos imaginar que aqui é o mar, aqui é uma família, Aham. né, e aqui são os filhinhos na família que ele construiu, né. Quando você se constrói uma família, antes de você construir uma família, você tem a sua família de origem, onde você nasceu, né. E você precisa abandonar a sua família de origem com honra, com satisfação, com respeito, as crianças da mamãe e do papai, né.
e seguir a sua vida. Porque se você não abandona, você vai estar sempre olhando para sua família de origem. Porque as Olha. crenças, né, a nossa consciência coletiva é muito grande. A gente traz essa informação aqui, ó. Uhum. Como é que eu posso ser feliz olhando o tempo todo para a história do papai e da mamãe? Como é que eu posso criar a minha própria história? Os casais precisam fazer um pacto, né? Olho para a família de origem, entendo de onde eu vim, quais são os meus conceitos, mas de hoje em diante eu preciso ter os meus. Uhum. E daí em diante eu sigo com os meus. E assim vai acontecer com os filhos dele. Uma hora eles serão pais. Então a gente precisa. A constelação de boneco, resumindo assim, bem rápido. Poxa, É mais ou Interessante, menos assim. legal isso, né? potente, simples. Muito potente. É. Muito potente. E através então dessa dinâmica, existe então o acesso desse campo de informações, né? A gente recapitular, né? E informações que antes estavam inconscientes Sim. são trazidas para o consciente, A tona, né? Eu à falo que a tona, tona. né? E a partir desse momento existe um alinhamento, digamos assim, né? O que estava Ali emaranhado emaranhada. se desembola. Eles deixam lá com o papai e com a mamãe, o que é Mamãe, o que é da papai história deles vive fica lá. eles, e aqui eles seguem a própria história, a vida deles, né? E aí, talvez seguindo o princípio da ressonância, como existe na música, né? Quando você toca a corda de um violão, as cordas que têm a mesma afinação ou afinação de oitavas ou tons, Certo. elas vibram junto com a questão de ressonância. Assim é na física Sim. e assim no universo. Por uma questão de Isso ressonância, aí. essa modificação desse campo de informação, ela se expande para todos os campos da vida da pessoa, a ponto dele, por exemplo, Conseguir o que ele mais queria, né? Mas o que que é importante nessa ressonância, né? Nessa música, nessa suavidade, porque a gente traz as crenças lá no nosso consciente, né? Eh, e o que que a gente precisa? Tá repetindo o que a gente quer pra nossa vida. Lembra que esse campo de informação é uma repetição? Uhum. Então eu preciso estar repetindo, eu preciso olhar para o meu filho, para minha família, né? Sem as crenças do papai e da mamãe. Tem como ficar sem? Não. Mas eu posso fazer melhor para que os meus filhos recebam melhor e os meus netos recebam melhor ainda? Sim. A informação que vai chegar no seu campo morfogenético, essa ressonância que a gente tem, né? Que vai eh, passando de geração por geração. Eu falo que quando não se resolve numa família ou naquele momento, se resolve na próxima geração. Próxima geração. Não se repete, o padrão não se repete quando você constela. E a gente vê, né, quantas histórias se repetem ao longo de gerações, né? Sim. Quantos conflitos e quantos dramas são histórias repetidas, né? Histórias em loop que vão passando através desse campo de informação, geração para geração, até que alguém desperta, fala, opa, preciso de ajuda. É. Pronto, vou te contar uma história sobre isso. Outra, por favor. Essa foi ótima. Vamos lá. Essa foi ótima. Lembrei dessa cliente. Ela me procurou que ela tinha uma depressão profunda e que a mãe dela era muito chata. Ai, meu Deus, meus clientes. E que a mãe dela era muito chata. Não sou eu, mãe, é a cliente, não é o cliente. Não sou eu, não é a senhora. E a mãe sufocava ela, tal. Essa foi uma constelação em grupos. Ali, ela me contou um pouquinho exatamente isso. Ali, minha mãe me sufoca, eu sou funcionária pública, não consigo ir adiante porque eu tenho depressão também. Bom, não vou. E minha mãe é muito chata. Aí eu falei, tá bom, vamos. Aí eu pergunto sempre o que você quer da constelação, né? Ah, sim. O que você quer, a consciência que você quer trazer do que você vai constelar, né? E ela fala, eu quero apenas ir para a vida, eu quero poder fazer algo novo, eu quero poder sair da casa da minha mãe. Tá bom, mas ela não me contou exatamente nada, exatamente isso. Me contou que era criada pelos avós, os avós ajudaram a criar ela. E ali, abrimos uma constelação, botei ela Em grupo ou Em grupo, individual? em Em grupo. grupo. em grupo. Aí não tem os bonequinhos, né? Não tem os bonequinhos, pessoas, é um Pessoas grupo de mesmo. pessoas, mas de 12 a 20 pessoas Fazendo esses papéis aí. fazendo esses papéis aqui. Certo. E aí as pessoas sentem, usam muito a PNL, a maioria das pessoas usam sem saber o que está usando, né, esse campo de informação, a pessoa entra no campo e começa a sentir, né. E às vezes pessoas querem deitar, querem levantar, querem rir, querem correr, querem se afastar. Ou seja, a manifestação, só que te interrompendo, a manifestação do campo passa a ser uma manifestação no corpo da Do pessoa. corpo da pessoa. Tá. De todos os representantes que a gente convida para ser aquele arquétipo, né, o que a pessoa
precisa para representar e olhar para a dor desse sistema. E ali a cliente convidou uma pessoa que e eu, por ressonância, normalmente quem é convidada tá olhando para sua própria dor, tá? Tem um problema igual. Aí ela convidou uma menina, e essa menina sentou no chão, ficou sentada o tempo todo. E eu falei: "Ela tem depressão, tá sentada, isso é normal". Falei: "Vamos te ajudar em alguma coisa, eu vou pedir para você chamar sua mãe". Ela chamou a mãe, representante da mãe, representante do pai, o pai tinha morrido num acidente de carro. Não tem problema, tá? A gente não trabalha a diferença de morte e vida, e sim o que trouxeram de informação para o campo. E aí ela botou a mãe sentou do lado dela no chão. Botou o pai tinha vontade de ajudar, mas lembra que ele tá morto? Uhum. E já tinha muito tempo desencarnado? Automaticamente existe uma força ali, que a gente respeita, que não faz muita coisa, só apoia. Mas apoiava ela, em pé. Mas o pai estava morto. Ah, logo depois eu falei: "Preciso botar alguém mais que ajude essa menina", porque a gente como facilitador, eu não posso dar a mão para ela e levantar ela do campo. Esse movimento é movimento do campo, movimento do espírito, essa dança da alma, né. Passaram 45 minutos, botei os avós. Passaram 45 minutos e nada aconteceu. E ela sentada no chão ainda. Sentada no chão ainda. E a mãe do lado dela sentada. E e eu falei: "Não tem o que fazer. O facilitador não tem muito o que fazer". E aí, eu estava prestes a acabar a constelação, veio uma pessoa e falou assim: "Tô sentindo o campo, preciso entrar". Aí eu olhei para ela e falei: "É a vida". Sabe, me veio essa intuição. E ela entrou como a vida, que foi o que eu pensei, mas eu não falei com o representante, tá. Ela falou que queria entrar. Hã, ela olhou para aquela representante e falou: "Gosto de olhar para a vida". Eu falei: "Nossa, que bom, existe algum movimento de um campo aí, né". Eu falei: "O que que você pode fazer, né?". Falou: "Nada". Voltou, olhou para a mãe e ficou mais fraquinha ainda, mais fraquinha. Foi deitando no colo da mãe. Não tem muito o que fazer. Aí eu olhei pra pessoa que estava constelando e falei: "Ó, não tem muito o que fazer. Eu posso te colocar aqui, mas eu não vou chamar de movimento da alma, vou estar interrompendo algo. Preciso que você me ajude com alguma palavra, alguma informação para esse campo". Aí ela falou assim: "O minha mãe teve um noivo e esse noivo morreu igual meu pai, acidente de carro". E aí eu falei: "Nossa", olha a história se repetindo. Eu peguei o noivo, botei do lado da mãe, falei as frases, era necessário. A mãe se juntou com o noivo, um grande amor. Logo depois, sei lá, tantos anos depois conheceu o pai, teve essa filha, o pai morreu de acidente de carro. Os avós tinham morrido, ela estava praticamente só. A mãe, com medo de perder essa filha, sufocava essa filha. É. Normal, depois que você sabe das informações do campo, né. E quando a mãe abraçou esse noivo, ela a representante dela foi se afastando, se afastando, se afastando e levantou, ficou em pé. E quando eu olhei para ela e olhei para a vida, quem estava em relação aos mortos, quem estava na morte, foram todos para um lado e ela, com a mãe, ficou sozinha na vida, né. Então os mortos foram para o seu lugar e a vida começa a florescer. A mãe continuou sentada e ela ficou em pé olhando para a vida. Ponto, terminei a constelação assim, achei incrível. Passaram-se 3 meses, ela me ligou: "Lilia, assumi um novo concurso, comprei meu apartamento, estou muito bem". Essa constelação durou quase 1h20. É muito difícil uma constelação demorar muito É isso tempo que eu ia assim. perguntar, que você falou 45 minutos, eu falei: "Deve". Foi 1h20. Acho que foi a constelação mais longa que eu fiz na vida. Isso. É. Na verdade, então, pelo que eu entendi, precisava a mãe se haver Olhar. com a dor que ela tinha do primeiro namorado que perdeu, na mesma Na circunstância mesma que o pai. circunstância que o pai. Então, precisamos colocar em ordem aquilo que não está em ordem, não é o pertencimento? Esse noivo, ele pertence ao sistema, Sim. né. Então, a mãe tinha uma dor que ela olhava para a dor dessa mãe. Tava numa camada oculta. É. Isso daí. Sabe que me chamou a atenção? É uma outra palavra que você usou, que as pessoas entram no campo para sentir. Então não é sobre fazer sentido, é só sobre sentir, Isso daí. Sobre sentir. né. É muito diferente da análise, né, muito diferente, assim, Muito diferente. porque você não vai, não é uma coisa objetiva de racionalização de nada, Nada. é expressar o que você acabou de falar, né, através do corpo você sente, e isso por si só já alinha, né,
Pois é. Como diria o poeta, não adianta pedir sinal aos céus se você não escuta o próprio coração, Perfeito, né? perfeito, isso daí. Isso merece um outro like. Que legal. Pô, que legal. Eh, uma outra pergunta relevante aqui, que acho que você meio que respondeu, né, falou 3 meses. Qual é o tempo médio, assim? As pessoas costumam ver, em média, o resultado existe tipo um prazo ou isso varia muito de pessoa para pessoa? Eu acho que varia muito de Varia muito sistema para de sistema. sistema para sistema. É. Eh, já constelei pessoas que 1 semana tiveram resultado, Resultado. mas a média de 3 meses a 1 ano, né. 3 meses ao ano. 3 meses a 1 E ano. a gente estava conversando antes aqui nos Processo, né? bastidores, é um processo, que quando eu perguntei se era uma terapia, né, que você falou: "Não, a terapia tem uma coisa de Semanal semanal", ou né. quinzenal. Existe uma, digamos assim, uma necessidade básica de quantas sessões ou isso também varia muito de caso para caso? E A a pessoa constela uma constelação vez só, constela 2, constela 3? então, a constelação é única. Uma É única. única vez você olha Uma para o única que vez. você precisa olhar. Vou botar que seja relação com os pais, Uhum, tá. E às vezes é necessário você sair da casa dos pais para melhorar. uhum. Então constela e fala: "Papai, mamãe, tô seguindo minha própria vida", certo? Mas as pessoas constelam e continuam no mesmo padrão, porque não querem mudar, né, são os ganhos seletivos, né, que Hum, cada um tem. uhum. Verdade. E aí, algo acontece, não acontece, perdão, algo É. não acontece, e aí 3 meses depois ela quer constelar de novo. Aí eu pergunto, né, o que aconteceu, né, e às vezes não aconteceu nada nesse caso, a pessoa não saiu da casa dos pais, que era necessário para ela, porque Uhum. não tinha dinheiro e tal. Eu falei: "Então vamos olhar para sua profissão, para ver se você consegue dar um up e sair", né. Então 3 meses depois ela pode olhar para uma outra coisa, tá. Eh, e depois de 1 ano ela pode constelar também. É como se tivesse um período para descansar o sistema. Isso daí, deixar o sistema Se movimentar. se movimentar, Isso é, e em busca daquilo que ele precisa botar em ordem, né, essa grande força precisa botar algo em ordem, né. é E algumas pessoas é muito rápido. Isso me traz uma intuição, assim, do que você falou antes da força maior, né. Tem um cientista inglês, americano, né, eu sou bom para lembrar nome demais. Enfim, não vou lembrar. trocar o nome de vocês, eu chamo ela de Kel. É, Se tro que ele cunhou o termo design inteligente, né. Ele é um biólogo evolucionista, se não me engano, ele fala muito sobre a aparência de que existe realmente uma inteligência, né, por trás de tudo na vida, né. E a constelação deixa isso muito aparente também, né, deixa muito aparente. Sim, muito aparente. verdade. E Lília, casos de perdão, é porque eu acho que muito sofrimento está ligado a isso, né. É, é a ausência do perdão, né. O I Ching fala uma coisa muito interessante, ele diz que não existe, nada mais perigoso do que a ira justificada. Porque quando você, odeia, quando você condena e não há sentido, você consegue intelectualmente dissolver as razões pela qual você sente. Mas quando é uma ira justificada, quanto mais você olha para os motivos, mais você se fortalece naquela emoção negativa, né. Então, não é complexo quebrar ciclos de dor. Eu acredito que muitas pessoas têm problemas, Tem. né, por ausência, por carência de perdão, por coração ressecado, né. Tem algum exemplo de perdão, assim, que Nossa, tem muitos. Vamos falar um pouquinho do perdão, né. Na certo, constelação a gente não usa a palavra perdão. Por que não usa a palavra perdão? Olha só, vamos imaginar que você me machucou. certo. E aí, depois de alguns anos, eu olho pra você e falo: "Márcio, eu te perdoo". Como é que eu fico? Eu entendi, é uma posição de altura na tua Arrogância, né. é, "Quem sou eu pra te perdoar, é, Márcio?", sim, né. "Quem eu sou pra te perdoar?", né. sim, Mas se eu usar a palavra: "Márcio, sinto muito por tudo que eu lhe causei. Realmente eu sinto muito. Não foi legal aquilo que eu fiz. Não foi legal o que você fez comigo. certo, Sinto muito". O "sinto muito" é algo que Bert percebeu no decorrer dessa vivência dele com essa tribo Zulu, que o "sinto muito" era algo que apaziguava o coração, certo. dava
paz. Então, num campo, a gente não usa a palavra perdão. Não usa a Perdão, palavra perdão. não. Perdão é arrogância. Perdão é grande, sabe? Quem é você que Hum. vai perdoar o outro? É. Mas se você falar sinto muito, ele dá uma calma no sistema. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Pois é. Impossível, né? É. Impossível. Olha que interessante isso. Eu não sabia que não se usava a palavra perdão. Você usa a palavra Então se usa o substituto é o sinto muito. sinto muito, né? E aí, no decorrer, eu vou botar uma vivência aqui rápida e depois vou para uma que vai causar polêmica. Pais, homens que abandonaram os filhos. Tinha muito isso, né? Acho que até hoje, acho que é o que mais tem, né? Os pais que não cuidam dos filhos. E as mães são mães solos, essa é a realidade. Então, essas mães são pais e mãe. Elas dão conta dos filhos, elas pagam colégio, fazem comida, e os pais dão uma pensão de 100, 200 reais. Eles ainda acham com direito que está dando os 100, 200 reais. Nada contra, não é para causar polêmica. Mas essa mãe cria esse filho sozinho. Esse filho vai crescer com todas as crenças que essa mãe tem contra esse homem, que é o pai dele. E ele vai falar assim: eu não vou ser igual meu pai. Nunca eu vou ser igual meu pai. E essa criança cresce. Lembra que o sistema tem que botar algo em ordem? Essa Sim. criança cresce e vai ter filhos. Automaticamente, o próximo sistema, que é o sistema que ele se vai se relacionar, acontece uma separação. Não deu certo. E ele tem uma nova família, onde ele é bem, é feliz, tem novos filhos, né? O que acontece com esse sistema? Foi abandonado. Esse pai não consegue dividir o dinheiro entre a família atual e a primeira família. E aí esse filho começa a ter um olhar, de repente, para o pai que ele tinha para o pai dele, mas que veio da mãe dele. Automaticamente, algo está se repetindo. E aí, quando isso acontece, a gente precisa olhar para o sistema, primeiro lá, do papai dele que não pôde cuidar dele, e falar para esse pai: sinto muito, pai, você deu o que você podia me dar. Sinto muito, a partir de hoje eu sigo com a minha história. Me abençoe se eu faço diferente. Olha aí, ele está pedindo uma bênção para fazer diferente. Ele não está sendo arrogante, Certo. né? Me abençoe, pai, para eu fazer diferente, né? O que é seu eu deixo com você, o que é meu eu levo comigo, né? E aí o sistema se acalma e de repente o dinheiro vem mais, ele consegue dar a mesma coisa que ele dá para um filho, ele consegue dar para o outro. Porque existiu algo que ficou em sintonia e ficou em harmonia, Uhum. né? E não foi por uma arrogância. Certo. Então assim a gente consegue esse perdão desse sinto muito. Entendi. Mas uma dor muito grande que a gente tem, nós mulheres, são abuso, né? É. Abuso sexual. Pois é, como é que você vai dizer, sinto muito por você ter Sinto abusado muito, de mim? pois é. Isso é um absurdo, né? Eu tive essa experiência 4 vezes de constelar um abuso. Um foi um pai, que é triste, vamos ser realistas, é muito triste. Nossa, é muito triste. É muito triste, né? Mas eu olho para esse sistema e digo: sinto muito. É o que eu digo. Eu não entro em ressonância com aquela dor tão grande. Sinto muito. Mas isso aconteceu. E você, para se liberar disso, você precisa olhar com amor para o que aconteceu e sair dessa história, para que a sua filha não passe por isso. Isso eu estou falando só de abuso sexual, não, Uhum. tá? Acho que os maiores abusos que a gente tem hoje em dia são os abusos psicológicos, Sim, né? sim. Que a gente mais tem hoje em dia, né? É com o nosso chefe, Sim. né? A gente tem uma força muito grande. Eu falo que nós mulheres ganhamos uma força muito grande, mas a gente sofre muito abuso ainda. Então, como pode colocar tudo isso em ordem, né? Vou voltar lá para o abuso. A gente precisa olhar para esse abuso com muito carinho, com muita atenção. E que isso aconteceu. Você não tem como se livrar disso. Mas você pode olhar para isso, dar um lugar para isso e seguir a sua própria história. Eu fui abusada, eu vou precisar de psicólogo. Eu vou precisar de um Certo. tratamento. É uma dor. É uma dor. Você vai ter que olhar. Mas como vai ajudar ela a sair disso mais rápido? Porque na análise a gente fica tentando uma razão para resolver aquilo tudo, certo? Na constelação é um movimento de alma, não é? Então a gente coloca esse campo a serviço. Ele está a serviço de quê? De olhar para essa dor, né? E a maioria das mulheres que são abusadas, filhas, né, pelos pais ou por Uhum. padrasto, isso vai dar uma polêmica demais, são as mulheres que não estão disponíveis sexualmente para o relacionamento com o companheiro. E é como ela fizesse assim, ó. Ela tá aqui, Uhum. e ela fala aqui, ó: "Tô trabalhando demais, tô fazendo a minha vida,
tô indo adiante, né, tal, Sim. mas ela tem uma filha mulher aqui. E ela coloca essa filha disponível para o casamento não acabar. Foi o que o Bert percebeu. E aí esse homem tá a serviço de uma grande força, gente, vamos lembrar disso, Sim, tá? arquétipos de Jung, né? Isso aí, tá a serviço de uma grande Os força. deuses. Jung chama de deuses. E aí acontece. Na vida real, tá? Isso inconscientemente falando, né? Inconscientemente falando, claro. Ninguém tá falando que esse abusador aqui não precisa ser punido. Pelo contrário, Uhum. Bert percebeu que ele tem que Sim. pagar o preço. Certo. Ele tem que pagar o preço, mas você precisa trazer esse sinto muito para o seu coração. Porque se você traz esse sinto muito, automaticamente você se libera para relacionamentos saudáveis e deixa a história da mamãe com a mamãe. Trazer eu sinto muito para o coração, né? Como nós falamos hoje mais cedo mesmo. Para um coração pequeno, todo problema é grande. Para um coração grande, todo problema é pequeno. É sobre amor. É isso mesmo. A constelação tudo é sobre amor. Tudo é sobre amor. O amor à beira do abismo, o amor oculto Certo. e o amor que cura. Mas tudo está relacionado ao amor. Tudo relacionado ao amor. Esse sinto muito, então, não é como se a vítima usasse num sentido de ainda se sentir porque muitas mulheres se sentem culpadas até É pelo isso. né? É isso aí, a culpa. Não se trata sobre isso, né, de assumir mais ainda essa culpa, né. Não, pelo Ao contrário. contrário. Ela deixar essa culpa, né? Porque a culpa é de quem fez. É como se fosse assim: reconheço que essa situação foi terrível, Terrível. e ela vai ficar no lugar que ela deve estar. Deve estar. Naquele tempo, ó, atemporal. Lembra que a constelação, a gente usa esse campo morfogenético, que é algo atemporal que se abre? Uhum. Quando abre uma constelação, você está abrindo esse campo de informação. Então, algo aconteceu atemporal. É como se aquilo voltasse, existe uma dor e tem que ter um cuidado muito grande para você mexer em algumas dores. Normalmente isso é feito no consultório, uma indução de hipnose pode ser também, junto com os bonequinhos. É acolhida, ela vai estar com a representante da mãe, protegida, vai deixar a responsabilidade lá com o abusador e vai seguir sua própria história. E solta, sabe? A maioria das clientes que vieram comigo, elas soltam, elas vão, E os resultados? elas vão livre. Queria saber sobre isso. Eu acho que todos foram perfeitos. Acho que eu não tive nenhum, só de nenhuma delas, acho que foram 4 ou 5. Uma estava noiva, lembrei agora, uma estava noiva e falou: eu não vou conseguir porque eu percebo que em determinado momento ele faz isso e isso me remete Remete ao trauma. àquilo lá. E eu falei: pô, vamos olhar para isso. E nós olhamos e ela casou 1 ano depois. E tá tudo bem. Então, Chamo isso de abraçar o cacto, porque É. por meio dos espinhos da própria dor, você reconhece aquilo que precisa aprender. É isso mesmo. A dor ensina, né. É. Acho que é um dos maiores professores, né, da vida. Eu vi uma frase uma vez que é tão legal que chama assim, que fala assim, Deus entra pela ferida. Sensacional. Então, eu acho que Deus entra pela ferida, mas ele tem que se alojar em algo que seja menos doloroso. Isso. Claro. Mas se ele entra por uma ferida, ele cura, porque Deus é o medicamento. Deus é o Uau, muito bem. Mais uma Olha. curtida, porque foram 3 frases aqui. Eu Não, tenho e é legal isso. Fala aí. eu tenho que, porque ela fala uma frase muito bonita, então, Márcia de Simone, o nome dela, uma aluna de meditação, uma buscadora. E ela tá lá, enfim, abraçou o cacto, corajosa, né. E ela falou assim: "Pois é, Marcinho, porque a gente sai de um problema entrando nele". Pô, me tocou aquilo, sabe. Perfeito. Você sai de um problema entrando nele, porque quanto mais você foge de algo que você não deseja, mais o indesejável vive em você, né. Uhum. É isso Vou mesmo. guardar isso. Vou guardar isso. Mas é verdade. Pô, não é uma grande lição? tenho Obrigado, uma- Márcia. É. Obrigado, Márcia. Eu fiz 50 anos, então Pô, 20, 49, não mais 15 anos trabalhando em Chernobyl, mais 10 anos na lavoura. E uma das lições que eu tenho aprendido na vida é exatamente isso. Não existe uma folha de árvore, uma vírgula, nada na vida que aconteça que não tenha que acontecer, né. Então, assim, as nossas próprias dores, é muito fácil a gente delegar
para os outros a responsabilidade Sim. sobre elas, né? É É verdade. fácil a gente apontar e falar, não, ele que fez isso comigo, ou ela que fez isso comigo, blá, blá, blá. Mas quando a gente chama, né, essa responsabilidade que você acabou de falar, É. né, a vida se alinha. Não é que a gente vai viver sem dor. Não. O sofrimento é inerente, né, à natureza humana. Né? É inerente. Verdade. Mas a gente vai observar o sofrimento de uma forma diferente, a dor de uma forma diferente, Sim. como verdadeiros professores mesmo. Sem querer abusar das definições, né, não é o caso. Até porque a filosofia, ela fala uma coisa interessante, a filosofia explica que não existe uma única pergunta que tenha sido esgotada na sua possibilidade de respostas. Então não quero abusar das definições, mas, existe uma definição que diz que dor é só um outro nome que você escolheu dar para as lições que você se recusa a aprender. Exato. É, acho que é por aí. Uma outra curiosidade que eu tenho é o seguinte, a constelação, ela revela segredos de família, assim, a pessoa Revela. revela? Revela. Pode contar um caso pra gente que você lembre? Assim? Fiquei todo duro aqui agora, até ela começar a mexer aquele boneco e me olhar, eu Você- pro banheiro. Aqueles 10 milhões escondidos embaixo da cama? Ela começar a olhar para Não, aqueles assim não revela, bonecos não. ali, ó. Cara, claro que não. Ah, esse aqui eu já sei quem é, e me olhar. Eu vou embora. Ai, deixa eu lembrar aqui. Você também não lembrar, não tem problema. Tem, lembrei de uma aqui. Lembrou, fala. Lembrei. Falou, lembrei de uma e me olhou. Eu já me Entendi. Fecha pro banheiro, vai ali e volta. Eu congelei uma senhora, ela tinha 80 anos, e ela tinha uma forte dor na perna direita, uma dor que não passava. Eu pensei comigo, é a idade, né? Tem jeito, mas osteoporose. osteoporose. Pô, eu já carrego isso, sei lá, a vida toda. Eu falei, tá bom, vamos constelar. Eu amo as senhorinhas, porque elas são verdadeiras, são tão sinceras, né? Eu falei, vamos constelar. E ela entrou a representante dela, não sabia que ela tinha uma dor na perna, e aí ela falou: "Ó, tô com uma dor na perna direita, mas essa dor, sobe para o meu lado direito inteiro, vai até a minha cabeça". Eu falei: "A senhora sentisse?" Ela: "Não, só na perna". "Tá bom, vamos lá". E essa pessoa, ela não sabia que ela tinha dor ou sabia? Não sabia. A pessoa que estava no campo, que entrou representando ela, não não sabe sabia nada, e estava sentindo a dor no mesmo lado que ela repórter. no mesmo lado, é. Incrível. É esse campo morfogenético, esse campo de informação, né. Mas nem é todo mundo que sente, tá, a gente tá Tá, falando tá. assim, mas algumas pessoas sentem e outras não. Outras Estamos falando de sentem casos representativos, tudo bem. mais intensidade, outras não, mas a maioria sente. É. E aí essa senhorinha, eu falei: "Vamos botar a origem", eu coloquei a origem, a origem deitou no chão e falou assim: "Eu me sinto mutilada". Eu falei: "Bom, fomos para vidas passadas, provavelmente, aconteceu alguma coisa em alguma época". Só uma dúvida, o que é a origem? A origem é da onde começou essa dor dela, tá. né, no sistema dela, na Entendi. família dela. Entendi. Eu falei: "Deve ser alguma coisa de vidas passadas". Eu falei: "A senhora acredita em vidas passadas?" Eles são católicos, mas não acredito. "Acredita em tudo, minha filha". Falei: "Então tá bom, vamos desenvolver". E aí eu falei assim: "Vamos colocar, em que, geração que se encontrou isso? A gente pode trabalhar até a 6ª geração ou sexta para trás e 6 para frente existe uma ressonância". E aí eu coloquei os arquétipos, para ver que geração tinha acontecido isso. E estava na 5ª geração dela. E aí a filha dela, uma pessoa falou assim: "Lili, eu quero entrar no campo", só que eu não sabia que era a filha dela. Estava ali no grupo, eu não sabia que era a filha dela. Eu falei: "Pode entrar", achei que o campo tinha chamado. Aí a filha dela tinha do lado esquerdo uma mesma dor, e eu não sabia. Eu não sabia que era a filha dela, lembra? Aham. Eu falei assim pra ela, do lado esquerdo, eu falei: "Tem problema com o pai, com a mãe?", né, porque o lado direito é pai, o lado esquerdo é a mãe. Ela falou: "Não tem problema com nada, a senhorinha. Tô super resolvida na minha vida com os meus pais, sou super grata". Eu falei: "Então tem vidas passadas mesmo". Automaticamente, a própria filha dela entrando no campo, deitou do lado da pessoa que representava ela, e é como se fosse 2 metades, o lado direito e o lado esquerdo dividindo. E aí, o marido dela tinha uma companheira que ela não sabia, e outra pessoa falou assim: "Lili, eu quero entrar no campo". Eu falei: "Pode". Quando as pessoas se pedem para entrar, o campo Sim. tá chamando, e se fizer sentido para mim, vão continuar, se não fizer sentido, vão sair.
E entrou de mão dada com a pessoa que ela estava sentada. Eh, ela falou assim: "Eu sou homem", e a menina falou assim: "Eu tenho certeza que eu sou mulher". Automaticamente, a pessoa que estava deitada olhou para ela, para as 2 mulheres que entraram, mas entraram como casal, e falou assim: "Eu sei que você tem outra família". E eu parada assim, né, pensando, eu até ia olhar para vidas passadas, tipo, por que que aconteceu isso? Aí a senhorinha levantou e falou assim: "Não é mesmo que eu tenho dúvida que ele tenha outra família? Esse safado morreu tem 1 ano". E eu passada assim, e a filha dela estava no campo, começou a chorar e revelou ali para a mãe que realmente o pai tinha uma outra família. Olha só. E aí ela falou que, eu acho que essa família vem muito tempo, ele teve durante muito tempo essa família, e ela falou que as dores do lado direito foi embora. Mas lembra que eu estava induzida que seria coisas de vida Vida passada? passada, assim. Provavelmente era, tá? Homens que tiveram outras famílias e que ou morreram em guerra e que Aham. ficaram famílias perdidas, Aham. e automaticamente tá se reverberando no campo. Aí, ali quebrou-se o ciclo, a Ali dor quebrou-se o ciclo. o corpo fala, né, o corpo Ó, fala literalmente. Sensacional. Às vezes a gente pensa: "Pô, tô com uma dorzinha aqui", o corpo grita, né, o corpo grita. É, fala não é grita, é a quando gente ele é, a gente é. eu tenho uma dorzinha que o Márcio vai tratar daqui a Ah, ele é pouco, muito bom nisso, já me tratou muito. do lado direito, meu lado direito. E o meu lado direito ele é meio complicado, né, eu te falei do melanoma, e tal, é lado direito. E vou contar a história aqui, posso, Ah, do meu melanoma? eu te falar agora pra você, essa história merece ser contada, porque é uma das coisas mais impressionantes que eu já ouvi. Então vamos lá. Estava no início da pós-graduação de constelação no Instituto Hellinger, que é um dos institutos mais famosos sobre constelação do Bert Hellinger. Uhum. Hoje ele está em São Paulo e é conduzido pela Sophie Hellinger, esposa do Bert Hellinger. Ah, é? Aonde ela mora na Alemanha, mas tem essa pós aqui Sim. em São Paulo. E ela tem um instituto também, que é a Hellinger Ciência, onde ela trata, os campos quânticos, né, onde ela estuda, que está Uhum. crescendo cada vez mais. E eu falei: "Já que eu vou fazer constelação, eu vou fazer no pai da constelação, vai fazer uma É, pós". olha, Nesse momento eu descobri que eu tinha uma pinta na perna, bati, inflamou, fui retirar e era um melanoma grau 4. Ali começou um problema na vida, né. E aí eu fui tratar, fiz a primeira retirada, descobri que era um melanoma. Nessa primeira retirada, em 3 meses eu estava no curso de constelação, a Sophie Hellinger estava dando um workshop da Alemanha, uhum. com os alunos aqui, eu estava em São Paulo, eu morava em São Paulo, participei do workshop, eu lembro que eu estava com uma echarpe laranja, sentadinha assim, quietinha, e ela convida algumas pessoas, você levanta a mão e, por sorte, o campo chama, você vai ser constelada. E, eh, eu estava de mão levantada, ela falou: "A menininha", adorei a menininha, "de echarpe laranja". Eu falei: "Sou eu, né". Aí eu expliquei pra ela: "Olha, eu tenho um pólipo no útero, que tem um sangramento horrível, e isso me agonia, mas só que antes disso agora veio esse melanoma grau 4 e eu gostaria de olhar pra isso, porque eu tô muito preocupada". E o médico já tinha dado uma base, quem tem melanoma morre de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano. Mas isso nunca tinha entrado em mim, Nunca, Certo. não, nunca, essa ficha não caiu. não, não era eu, Não era isso. não era pra mim, não. E aí ela escolheu vida, e eu estava na sala, é um palco onde as pessoas constelam, e ela lá na Alemanha, um telão, e ela falou: "Lília, escolhe alguém pra ser a vida, pra ser você". Eu escolhi uma pessoa pra ser eu. "Lília, escolhe uma pessoa pra ser a vida". Eu escolhi uma pessoa pra ser a vida. "Lília, escolhe uma pessoa pra ser a morte". A minha representante entra no campo e cai, fica no chão sofrendo, eu falei: "Ai, não sou eu, nunca faço isso". Pode ser, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que vive em sofrimento. Ah, e ela falou: "Isso faz sentido pra você?" Eu falei: "Não". A minha arrogância foi muito grande. Falei: "Não, não faz sentido". Ela falou: "Quer entrar no palco?" Eu falei: "Claro". E eu escolhi a pessoa para ser a morte, uma pessoa para ser a vida, mas eu não lembrava mais, estava nervosa, subi no palco. Claro. E o rapaz que eu escolhi para ser a morte estava me encantando. Sabe quando você fica apaixonado por um ser, assim, você vai andando, assim, e conforme eu andava vagarosamente, ele se afastava. E a minha representante se batia cada vez mais no chão. Ele se afastava. Bem, tudo muito lento, tá? Mas eu não olhava pra nada, eu não sabia nem que eu estava no meio de uma constelação. Só olhava para aquele ser, igual eu tô olhando pra você, e me encantava por aquilo.
E ela falou assim: constelação é fio de navalha, você já está se tratando? Eu falei: tô. Ela falou: então pronto, está resolvido. Mas eu estava super distante da vida e super próxima da Nossa. morte. Claro, eu descobri o melanoma, isso é certo que você olha para a morte, você está Uhum. com uma doença, né? E aí eu saí dali achando que eu estava em direção da vida. Minhas amigas me abraçando, o professor me abraçava, Lília, fica tranquila. E eu, na hora do almoço, o professor, Lília, olha, é normal a gente olhar para a morte, porque a gente. E eu estava sorrindo. Eu não sabia que eu estava em direção à morte. É. A gente tem essas crianças morrer, né? É, e ele falou: é normal, você vai começar um tratamento, vai começar algumas coisas. Eu para ele, mas o que que aconteceu? Não entendi então. Ele falou: você estava em direção a ir na morte, você estava encantada pela morte. Mas isso é normal. E eu fiquei chocada com aquilo. Nossa, aquilo me abalou assim. Falei, Sou "Meu tão positiva, né? pois é, como assim, né?" E aí, a gente tinha aula, sei lá, um mês depois, e eu fui conversar com o professor já em choque. Falei: "Meu Deus, como assim, né? Não." Ele falou: "Calma, você precisa tratar suas células, né, você precisa olhar para o seu corpo, trazer uma nova resposta para o seu corpo, mas isso é o que se apresenta, daqui a 3 meses você constela." Eu: "Não, tem que constelar de novo." Ele falou: "Vai aparecer a mesma coisa." E aí 3 meses depois vieram mais houve mais uma cirurgia, onde teve que abrir margem, porque a margem que abriram para retirar foi pequena e mais abriram novamente. Nesse momento que abriram, biopsiaram os linfonodos da perna direita. Automaticamente eles estavam comprometidos. Estão comprometidos, automaticamente você está com a metástase. É Uhum. óbvio, né? E aí notícia ruim. É. E eu trabalhando nas minhas células. Mas o Esses que que você chama de trabalhar as células? Que é? pensamentos Ah, positivos, cocriando, recebendo como se reiki. você Como se mentalizando mentalizando. tudo, Uhum. acreditando que estava tudo se transformando. O melanoma não tinha invadido nada, pulmão, Uhum. nada, fígado, nada. Não tinha acontecido nada, eu estava Uhum. super bem, todo dia por 10 minutos, depois passou a ser por 1 hora, tá. Mas todo dia por 10 minutos, Todo dia. todos os dias, durante 1 ano, todos os dias, não teve um dia que eu não cocriei a minha vida saudável. Eu passei por uma nova cirurgia. E aí biopsiaram os linfonodos. Resumindo, o sentinela comprometido. E aí quando eu li aquilo no laudo eu falei: "Danou-se, agora é quimioterapia, não tem jeito." Eh, e aí eu fui para o médico e ele falou: "Lília, agora a gente tem que fazer uma outra cirurgia. Tem que retirar os linfonodos, porque biopsiou, tá comprometido, tem que esvaziar, tem que fazer o ressecamento. Isso é na virilha, entre a coxa e a sua virilha." Ok, fazer o quê, né? E ali eu estava muito debilitada e eu falei: "Não vou fazer a cirurgia rápido e meu corpo vai aguentar." E ele aguentou. Nada aconteceu, graças a Deus, e aí eu retirei os linfonodos, e aí tem uma biópsia mais completa dos 9 linfonodos retirados. Quando eu tirei, antes de eu retirar, eu fiz uma constelação. Já tinha 9 meses. Eu fiz uma outra constelação com um professor meu, e apareceu que eu estava identificada com um tio-avô do meu pai que perdeu uma perna. E eu não sabia dessa história. E eu falei: "Bom, eu acredito nas coisas, né." Eu falei: "Tá bom, apareceu, tá ótimo." Eu fui atrás disso e descobri que meu pai tinha um tio-avô, que não foi uma pessoa muito querida, que era uma pessoa muito difícil, que morava em Niterói, e que morreu, e era sozinho, perdeu tudo, com a perna amputada, a perna direita amputada. Bom, eu estava identificada com esse tio-avô do meu pai. E eu, na constelação, fiz o que era necessário fazer. Sinto muito pela sua dor, sinto muito por tudo que você carrega, mas é minha história, a sua história, a sua história. Você pertence, botamos tudo em ordem. E aí veio os linfonodos lá, o resultado, né, o laudo. Só o sentinela estava comprometido, nenhum outro mais. E na constelação era bem claro, e aí eu tinha uma dor muito grande, minha representante na perna direita, eu sentia dores grandes, é verdade, por causa das cirurgias. Uhum. E ali eu estava bem. Eu saí andando, na constelação a minha representante saía andando, e eu falei: "Nossa, que incrível, será que eu vou sair andando assim?" Meio duvidei um pouquinho. Mas, quando veio o resultado, eu falei: "Olha, eu estava andando, né." E foi uma recuperação também, pra recuperação da perna, porque você fica dormente, corta muitas coisas. Sim. Pronto, resumindo, se passaram 2020, 5 anos. Eu tô bem, tô viva. Nossa. Falta 1 ano pra ter a remissão, né, Aham. de todos os exames, tal. Que história incrível, cara.
Mas eu Sensacional. Incrível. acreditei o tempo inteiro. Em nenhum momento meu professor falava assim: "Lília, todas as vezes que você passar por uma porta, se sentir muito deprimida, ficar em cima da cama, não quiser reagir, começar químio, começar tratamento, o que você for", eu não fiz químio, eu fiz imunoterapia. Uhum. "Se você tiver que começar, você vai levantar e vai falar assim: 'Eu tenho uma nova história', todos os dias. Eu tenho uma nova história". E assim eu fiz. Lembra que o campo tem uma informação? Eu não sei se esse tio-avô ficou sofrendo e não quis fazer o que precisava ser feito. Uhum. Eu tinha certeza que eu ia ter uma neta, que eu vou ser vó agora. E parabéns. Que algo não podia ficar se repetindo no meu sistema. Olha só. E aí eu pensava nisso: eu vou ter netos, pode até morrer comigo, mas Mas- isso não vai se repetir. Eu vou morrer lutando. E eu fiz isso, sei lá, acho 1 ano e meio, 2 anos. Olha, a gente duvida, né, dessa frase, que é uma frase clichê, né? O poder da mente. É um clichê. A gente não tem noção desse poder e ele é real. Real. Quando eu tive Covid, eu tive uma Covid braba, não fiquei internado nem nada. Não foi um câncer, né? Mas esse cara aqui me ajudou muito, porque foi de meditação e tal, e eu tava pneumonia na cama e tal, assim, e muito fraco de cabeça, né? Muito meio entregue. Ele falou assim: cara, todo dia pensa nas suas células, para aí 10 minutinhos pra meditar, pensa nas suas células. Pensa, né, nas células reagindo. Imagina isso acontecendo. Eu fiz isso todos os dias. E eu percebi claramente que a coisa ia paulatinamente Melhorando. melhorando, 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 né? E, infelizmente, a maioria dos seres humanos desconhece, né, esse potencial divino que a gente tem. A capacidade de construir mentalmente uma história. Não é construir assim, vou sair ali na porta e tem 10 milhões de reais ali fora. Não estamos falando disso, né? Não é isso, né? Você consegue o que você quer, não é isso. Mas de saber que realmente nós temos a capacidade de construir mentalmente, né? De transformar mentalmente. De certa forma, é isso, tá? De certa forma, é isso. É você aprender a construir uma realidade, né? A partir do que você deseja dela e acredita para ela. Assim, seu vizinho é um cara dentro da sua cabeça. Seu trabalho, suas relações afetivas são experiências que se formam dentro da sua cabeça. É a sua mente que as coisas apenas se dão. É a sua mente que está criando um juízo de valor para ela. Então, se tudo são experiências dentro da sua cabeça, também o são dentro do seu corpo. A gente fala muito sobre mentalidade e pouco sobre corporeidade, que é esse aspecto dado, concreto da mente. O corpo não é corpo e mente, o corpo é a mente. É. Então, você pode, por meio da mente, modificar o aspecto concreto. A mente é o aspecto abstrato do ser e o aspecto concreto é o corpo. Então, você pode sim curar seu corpo por meio da sua mente. Eu falo que nós somos a nossa centelha divina, né? Você tem que saber como vai usar. É isso aí. Olha que papo ótimo, né? Foi, né? Infelizmente acabou. Muito obrigada, Você adorei. gostou do papo? Adorei. Nós também Eu achei que eu ia ficar aprendemos. super nervosa, Não, preocupada. Aprendemos Volte muito. mais vezes. Esperamos que vocês também tenham aprendido muito. Lilian, a gente queria pedir para você deixar suas redes sociais, suas considerações finais, enfim, fique à vontade para comunicar seus contatos. Obrigada, Márcio, obrigada pelo convite. Já está fazendo esse convite já Imagina. há quanto tempo, né? E eu fico Não abriria mão de remediando, você. remediando, até que ele falou: não, você tem que ir. Muito obrigada, Que bom Kelvin. que você veio, nós te agradecemos. Obrigada mesmo, foi muito bom. Acho que a gente tem que ter esse papo muitas vezes e, de repente, pontuar algumas questões que eu acho que é muito importante, né? Para nós mulheres, para vocês homens, para o relacionamento da vida, né? A vida tem que seguir adiante. É isso, obrigada, muito obrigada. Deixa a sua rede social, qual é o seu Instagram? É Lília Jordão. Lilia. Lilian A Lilian. Jordão. O nome dela é Lilia. É isso aí. Mas é Lilian Lilian Jordão, né? Jordão, ponto constelação. Então, gente, Lilian Jordão, ponto constelação. Outra coisa importante, não deixem de dar o like, entrem no nosso canal, se inscrevam, Exatamente. assinem o sininho para receber, né, As notificações. as notificações. Receberão outros conteúdos tão bons quanto esse aqui. Lilian, muito obrigado.
Obrigada, Até a Carol. próxima. Obrigada, Até a próxima. Tchau, Até a gente. próxima. Tchau. Sou colegiado de vez, a resenha já vai começar.